Então, nosso assunto de hoje vai ser fatoração de um trinômio quadrado perfeito, né? A gente vai ver, nosso assunto vai estar na página 77 e 78 lá do livro de vocês, viu? Então, a gente vai trabalhar com o assunto da página 77 e 78 hoje, né? Vamos continuar aí o nosso assunto de fatoração de monômio, né? Monômio, polinômio, trinômio, né? Monômio, binômio, trinômio. Então, agora, nesse caso aqui, nós vamos estar trabalhando com a fatoração do trinômio quadrado perfeito, né? Então, ó, se a gente já sabe que o trinômio é um trinômio quadrado perfeito, né? Então, o que acontece? Lembra do produto notável, né? Ou seja, esse trinômio quadrado perfeito, ele vai sempre partir daqui, ó. Né? Ou ele pode ser aqui o produto da soma desses dois, né? Que isso aqui é o x mais y ao quadrado, ou então o x menos y. Então ele pode ter aqui, ó, um sinal de menos ou um sinal de mais, tanto faz, né? Ou seja, o primeiro e o último termo dessa sempre vai ser, ó, o primeiro e o último termo da expressão, né? Os dois colocados ao quadrado, ó, dessa forma, né? E esse sinal de mais aqui, ó, sempre vai obedecer esse primeiro sinal aqui, ó, né? Então, toca aqui nós vemos a mesma situação, ó, o primeiro termo, o último termo, que é o y, né? E aqui obedecendo a regrinha, ó, sinal de menos aqui no meio, né? Só que na realidade, quando eu falo que é o primeiro e último termo, né? Mas nesse caso aqui a gente vai tirar a raiz quadrada sempre do primeiro e do último, né? Porque eu já sei que é um trinômio quadrado perfeito e que esse termo do meio aqui é formado pela multiplicação desses dois termos por 2, né? Primeiro vezes o segundo. Então, ó, tirando aqui a raiz quadrada do primeiro termo, ou seja, a raiz quadrada de x ao quadrado, ó, é x, né? E a raiz quadrada do último termo, ou seja, a raiz quadrada de y ao quadrado, ela vai ser y, né? Então, por isso, ó, que aqui obedecendo, né, a regra da fatoração, nesses dois casos aqui eu vou ter sempre, né, porque a raiz quadrada do primeiro foi x, a raiz quadrada do primeiro foi y, né? Esses dois aqui vão ficar ao quadrado. Se eu tiver aqui, ó, no meio um sinalzinho de menos, aqui vai ficar menos. Se eu tiver aqui no meio, né, dos dois termos, sempre o primeiro sinal, ó, quem vai mandar quem vai controlar esse sinal daqui de dentro da expressão vai ser o primeiro sinal aqui da nossa fatoração. Se for menos, vai ficar menos. Se por acaso ele for mais, que vai ficar mais, né? Que é o que acontece nesses dois casos, ó. Que é mais e o sinal aqui é menos, né? Então vamos lá colocar isso na prática, né? Então aqui nós temos um trinômio quadrado perfeito. Então para resolver esse trinômio quadrado perfeito, nós vamos começar fazendo o quê? Tirando a raiz quadrada desse primeiro termo, que é o x ao quadrado. Nós vamos tirar aqui a raiz quadrada do primeiro. E aqui do último, ó, que é o 16y ao quadrado, né? Sempre a raiz quadrada do primeiro e do último termo, certo? A raiz quadrada de x ao quadrado, a gente já sabe que vai ficar x, né? Porque aqui o expoente cancela o índice, né? E aqui, ó, raiz quadrada de 16 é 4. A raiz quadrada de y ao quadrado é y, né? Então, nesse caso aqui, ó, na nossa representação, nós vamos ter o quê? Como fatoração dessa expressão, né? Nós vamos ter, ó, o primeiro termo que nós achamos aqui da raiz quadrada do x ao quadrado foi x. O primeiro sinal é mais aqui, né? Então, aqui também vai ficar mais. A raiz quadrada do 16y ao quadrado deu 4y. Então, aqui nós vamos colocar, ó, o 4y, né? E aqui fora nós vamos colocar o quadrado. Então, aqui está feita a fatoração dessa expressão, né? Que a gente viu aí no nosso primeiro exemplo, né? Então, 4y. Eita, que o y sempre fica feio aqui, né? Ao quadrado, viu? Então, vocês estão vendo que aqui, ó, é a raiz quadrada e o 4y está ao quadrado, né? E o x aqui, né, também está ao quadrado, porque quando a gente for juntar os dois, viu? Vai ficar justamente o x mais o 4y ao quadrado, viu? Lembra, se o sinal ali no meio fosse menos, né?
Se aqui fosse menos, ó, esse sinal ficaria menos. É o caso que a gente tem aqui no segundo exemplo. Ó. Vamos ver ele aqui. Ó. Como é que nós vamos fazer para resolver ele? Nós vamos tirar a raiz quadrada do x ao quadrado. Lembra que junto com esse x ao quadrado pode vir um número que tem a raiz. Pode vir um 4, um 9 aqui, viu? Junto com ele. E o nosso último termo aqui é só o 9, ó, né? Então, o que que acontece? A raiz quadrada de x ao quadrado, a gente já viu que vai ficar x. A raiz quadrada de 9 é 3, né? Porque 3 vezes 3 vai dar 9, né? E aqui é porque o expoente cancela o índice e sobra o x, né? Então, aqui na nossa forma fatorada, a gente tem um x. Nosso primeiro sinal aqui, ó, é menos, então aqui vai ser menos. A raiz quadrada do último termo, que era 9, ficou 3, né? E esses dois termos vão ficar aqui ao quadrado, né? Então, aqui nós temos a forma fatorada desse trinômio quadrado perfeito, né? Então, estão vendo aí o que se resume? A fatoração do trinômio quadrado perfeito, como a gente já tem certeza que ele é um trinômio quadrado perfeito, então o que eu preciso fazer? Tirar a raiz quadrada do primeiro termo e do último termo. E essas duas raízes quadradas, como a gente viu aqui, ó, é quem vai formar o meu trinômio quadrado perfeito, né? Aí eu só preciso agora prestar atenção a dois detalhes, ó. A raiz do x, né? Ao quadrado é x, a raiz do 4 é do 16y ao quadrado, ou seja, a raiz de 16 é 4, raiz de y ao quadrado é y, então vai ficar x e 4y. Aí eu tenho que prestar atenção qual é o sinal que vai ficar aqui no meio. Ó. Então esse sinal aqui do meio, quem manda não é esse segundo da expressão, como você está vendo, ó, o segundo sinal sempre é mais, né? Esse sinal aqui vai ser sempre esse primeiro aqui, ó. Se aqui for mais, aqui vai ficar mais. Da mesma forma, ó, x ao quadrado, a raiz é x, raiz quadrada de 9 é 9, e o sinal que vai ficar aqui no meio é esse primeiro sinalzinho aqui, que nesse caso agora é menos, né? Depois da gente tirar essa raiz quadrada, eu não posso esquecer que aqui fora, né, do meu parênteses, eu vou colocar o x ao quadrado, o x ao quadrado aqui fora da minha expressão, né, da minha fatoração, eu sempre vou colocar o quadrado, viu? Sempre, né? Porque como a gente acaba tirando a raiz quadrada dos dois termos, né? E eu vou ter sempre um quadrado perfeito, então aqui vai estar sempre ao quadrado, né? Viu por quê? Porque esse 3 ao quadrado é o mesmo 9. Esse x aqui ao quadrado vai ser o mesmo x ao quadrado, né? E esse termo aqui do meio é a multiplicação desses dois termos por 2, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, ó. Volta para cá, para o 6x, né? Viu? Então, lembra, para resolver, fazer a fatoração, tirou a raiz quadrada do primeiro termo, tirou a raiz quadrada do último termo da expressão, juntou elas duas aqui dentro do parênteses, elevou ao quadrado, e esse sinal aqui vai ser sempre comandado pelo primeiro sinal da expressão. Se o primeiro for menos, é menos. Se o primeiro sinal for mais, vai ser mais, né? Então vamos lá para a página 78. Na página 78, né? Segue aqui os exemplos. Ó, agora aqui a gente tem, ó, a raiz quadrada daquela mesma situação. Ó, vamos colocar aqui, ó, a raiz quadrada do 16, a raiz quadrada do 25, né? Quem é a raiz quadrada de 16? A gente já viu que a raiz quadrada de 16 é 4. Primeiro sinal é menos. Quem é a raiz quadrada de 25? É 5, né? Só que aqui, esquecendo, eu coloquei só os números, né? Também fazer com calma, né? Ó. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de x ao quadrado fica só o x, né? Porque ali tem o x, eu esqueci de colocar ele. Primeiro sinalzinho aqui, menos. Raiz quadrada de 25 é 5, né? Quando a gente terminar, a gente fecha aqui o parênteses e coloca os dois termos aqui ao quadrado. Pronto, fatoração feita, viu? Aí vamos lá, né? Sim, aí bem aqui nesse caso aqui, né? Tá pedindo até para a gente verificar se essa fatoração aqui, né? Ou seja, se esse trinômio quadrado perfeito aqui, esse 16x ao quadrado menos 24x mais 25, se ele é um quadrado perfeito, né? Então aqui, o que a gente vai fazer para verificar se ele é um trinômio quadrado perfeito, né? Vamos ver se ele é ou não.
A gente sabe que para fatorar, né, eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último, tudo bem. Mas para fazer o que esse exemplo aqui está pedindo, ó, que é para verificar se ele é um trinômio quadrado perfeito, depois que eu fizer essa raiz quadrada do 16x ao quadrado e do 25, eu vou analisar esse termo que está colocado aqui, ó. Eu vou analisar esse termo que está colocado aqui. Esse termo aqui do meio, ele vai ter que aparecer da onde? Desse 4x vezes 5, viu? E esses dois termos aqui, ó, eles vão ser sempre multiplicados por 2. Então, você vai fazer aqui, ó, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5 dá 40. E 40 vezes x vai ficar 40x, né? Então, 2 vezes 4x dá 8x. 8x vezes 5 vai dar 40x. Aí você olha, ó, esse 40x é igual ao 24x que está aqui dentro? É não. Então, o que que acontece? Mesmo tirando a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do último termo, aqui no meio, ó, a questão do 24 não bateu com a multiplicação dos dois termos aqui, ó, por 2. Ficou um resultado diferente. Então, nesse caso aqui, ó, não corresponde. Então, se não corresponde, aqui eu não tenho um trinômio quadrado perfeito, ou seja, não é um trinômio quadrado perfeito, viu? Se a gente voltar aqui na página 77, ó, nesses casos aqui, ó, aqui no meio aqui, ó, tá o 6x, né, ó. Estão vendo que aqui no meio tá o 6x. Então, o que que acontece, ó? Se eu pegar ali, ó, o 2, né? Aliás, se eu pegar 2, que esse termo é multiplicado por 2, e multiplicar o x e multiplicar o 3, ou seja, se eu pegar os dois termos aqui, o x e o 3 aqui, ó, e multiplicar por 2, vai dar esse termo aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x. Então, aqui é um trinômio quadrado perfeito. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se você pegar o x e pegar vezes o 4y, né? Que é sempre uma multiplicação aqui. Pegar eles dois e multiplicar aqui por 2, ó. Então, você vai ter, ó, 2 vezes x, 2x. 2x vezes 4 dá 8. Então, é só fazer assim, ó. 2 vezes 4, 8. 8 vezes x vezes y. Então, vai dar 8xy. Então, ó, tá aqui o 8xy. Então, aqui é um trinômio quadrado perfeito, né? Que, nesse caso aqui, não acontece, ó. Se eu pegar aqui a raiz quadrada do meu primeiro termo e a raiz quadrada do meu último termo, né? E multiplicar por 2, esse número aqui, ó, vai ficar diferente do resultado que a gente encontrou. Então, nesse caso, não vai ser um trinômio quadrado perfeito, viu? O que vai acontecer, pode acontecer aqui também. Vamos verificar isso aqui, ó. Lembra? Nós vamos tirar aqui a raiz quadrada do x ao quadrado e aqui do 16x ao quadrado, né? Ó. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Primeiro sinal aqui é mais. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de y ao quadrado é y. Isso aqui vai ficar ao quadrado, né? Então, a gente já sabe que a forma fatorada é essa. Então, vamos ver se o termo aqui do meio bate. Então, se eu pegar esse x vezes esse 4y, né? Os dois termos ali. Se eu pegar eles dois e multiplicar aqui por 2, será que vai dar esse resultado? Então, a gente faz, ó, 2 vezes 4, 8. 8 vezes x vezes y. Então, ó, aqui é um trinômio quadrado perfeito, né? Porque bateu as duas raízes e o termo do meio é formado por esses dois termos aqui multiplicado por 2, como a gente fez aqui, né? Voltou para cá, ó. Viu? Então, aí ele é um trinômio quadrado perfeito, viu? Esse termo do meio sempre vai ser formado assim. Vamos ver aqui o caso dessa letra, ó. Nesse caso aqui, ó, nós vamos tirar aqui a raiz quadrada daqueles a elevado a 6, né? Aquele a elevado a 6, viu? Ou seja, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar esse expoente igual com esse índice. Então, para que esse expoente fique igual com o índice, eu vou ter isso aqui, ó. A elevado a 3, aqui elevado a 2. Por quê? Quanto é 2 vezes 3, ó? 2 vezes 3 é 6, né? Então, quando eu cancelar aqui, ó, o meu expoente pelo índice, quem é que vai sobrar aqui? Aqui vai sobrar o a elevado
a 3, né? Quando isso aqui acontecer, ó, que não for um número que dê para cancelar direto, né? Eu tenho que fazer tipo aqui uma divisão dele por 2. Ou seja, quanto é que dá 6? Porque não é raiz quadrada? Raiz quadrada vai ser sempre 2, né? Então, na hora que eu dividir 6 por 2, vai dar 3. Então, aqui vai ficar 3 elevado a 2, ó, porque 2 vezes 3 vai dar 6, né? O último termo é aqui o 25b ao quadrado, né? Então, quando você tirar aqui a raiz quadrada do 25 e do b ao quadrado, então vamos lá, raiz quadrada do 25 dá 5. Raiz quadrada de b ao quadrado é b, né? Então pronto, aqui a gente já sabe que o nosso parênteses aqui vai estar formado assim, né? A nossa fatoração, a ao cubo. Qual é o primeiro sinal? É negativo, né? Aqui é menos, então aqui vai ficar menos. Aí a gente vai colocar o 5b, que foi a raiz quadrada do último termo, e aqui nós vamos colocar ele elevado a 2, né? Então essa é a forma fatorada, mas será que aqui é um trinômio quadrado perfeito? Então para ser um trinômio quadrado perfeito, lembra que se eu multiplicar esse número vezes esse e depois multiplicar por 2, tem que dar esse menos 10 a elevado a 3b, né? Então vamos ver aqui, ó, nós vamos pegar aqui 2 vezes o a elevado a 3, né? 2 vezes o a elevado a 3 vezes o 5b. Né? O sinal, né, prevalece o mesmo lá, né? Não precisa nem fazer o jogo de sinal. Então, fazendo aqui, ó, 2 vezes 5, 10. Aí junta a elevado a 3 vezes b, 10, né? É 10. Aí a elevado a 3 vezes b, aqui vai ficar a elevado a 3b. Aí você confere aqui, ó. 10a elevado a 3b, 10a elevado a 3b. Então, aqui ele vai ser um trinômio quadrado perfeito, né? Vocês lembram que isso que a gente acabou de fazer aqui, ó, ele não existe aqui nesse caso, né? Ou seja, quando a gente pega aqui a forma fatorada, a raiz quadrada do primeiro termo, que era 16x ao quadrado, que ficou 4x, e a raiz quadrada de 25, que é 5, né? Quando a gente pegou 4x e o 5 e multiplicou por 2, a gente encontrou 40x, e aqui eu tinha 24. Então, nesse caso, não é trinômio quadrado perfeito, né? E aqui, né, nesses dois exemplos, é mostrando para você que esse termo do meio é sempre feito como? Da raiz quadrada desse primeiro, da raiz quadrada desse último, ó, multiplicado sempre por 2, que era o que a gente fez aqui, ó. Então, aqui, ó, a raiz quadrada do a elevado a 6, que deu a elevado a 3, como a gente fez aqui, ó. A raiz quadrada do 25b ao quadrado, que deu o 5b ao quadrado, né, que é o que a gente achou aqui, ó, 5b, né, perdão, tira o quadrado aí, né, o 5b. E esse a ao cubo vezes o 5b multiplicado por 2, igual a gente fez ali, ó, que vai dar o 10a ao cubo b, né. Então, nesses casos aqui, eles são quadrados perfeitos, né? Então, a fatoração ela é simples assim, né? Sempre tirando a raiz quadrada do primeiro termo da expressão, do último termo da expressão, colocando esses dois termos dentro do parênteses e elevando ao quadrado, né? Depois de eu tirar a raiz quadrada. E esse primeiro sinal aqui sempre vai ser o primeiro sinal aqui da expressão, né? E para conferir se realmente ela é um trinômio quadrado perfeito ou não, o que a gente faz? Pega esses dois termos que a gente tirou a raiz quadrada, multiplica um pelo outro e depois multiplica por 2, né? Ó. Multiplica um pelo outro e por 2, ó. Viu? Se der esse mesmo resultado, ele é um trinômio quadrado perfeito. Se for um resultado diferente, como foi o caso daqui, ó, aqui ele não é um trinômio quadrado perfeito. Viu? Então a gente finaliza por aqui a nossa aula, né? Então, mais uma vez, peço a vocês, se vocês não forem inscritos no canal ainda, se inscrevam, viu? Se inscrevam, deixem o seu joinha lá, né? Que eu agradeço, né? No caso, vocês se inscrevendo estão ajudando o canal a crescer, para que a gente possa continuar gravando nossas aulas, né? E mais uma vez eu falo para vocês, referente a qualquer assunto que vocês tenham uma dúvida, mandem lá uma mensagem pelo canal, né? Que a gente faz a gravação da videoaula, do assunto ou de uma atividade que precisa ser corrigida, certo? Então não esqueçam, deixe seu joinha, inscrevam-se lá no canal, viu? E até a próxima aula.